Eu queria começar com uma primeira pergunta. É bom demais e aí dá um alívio, né? A Argentina não ser campeã, né? Imagina a pressão que seria pregar com a Argentina campeã. Meu Deus, bicampeã. Aí não teria como. Mas eu queria, além dessa primeira pergunta, lembrar você, te perguntar. Você lembra do dia da sua conversão? Você se lembra do dia em que você se converteu? Se você conhece a pessoa que está do seu lado aí, um minutinho, um com o outro, 30 segundos, fala assim, foi nesse dia, eu acho que foi assim. Tem 30 segundos aí, cada um, para poder conversar. Que dia foi o dia da sua conversão? Lembra aí, quando foi? Você lembra? Puxa na memória. Deu para lembrar? Maceiro, deu para lembrar? Deu? O Silvio, cadê o Silvio? Deu para lembrar, Silvio? Queridos, esse dia é marcante, sim ou não? O dia da nossa conversão, quais foram as emoções que nós sentimos? Quem foi a pessoa responsável por nos levar até Jesus? Você lembra dessa pessoa? Você lembra qual foi o dia, a roupa que você estava usando? Quais são as emoções que vêm à sua mente quando falamos de conversão? Quando falamos do encontro com Jesus? Quando falamos do dia em que nos encontramos com aquele que morreu por nós e nos dá uma nova vida? Quais são as emoções? Eu pergunto isso porque é fundamental para todos nós nos lembrarmos do dia da nossa conversão. Essa palavra, talvez para você que ainda não se converteu, então preste atenção, talvez você está aqui nessa noite, talvez seja hoje. E a igreja está orando por isso, para que você possa se entregar ao Senhor. Talvez seja hoje, e tomara que você lembre, eu só quero ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que você tenha um encontro com Jesus. Mas para todos aqueles que já tiveram um encontro com Jesus, o dia da nossa conversão, ele é marcante e ele é muito importante de ser lembrado. Porque se nós esquecermos do dia da nossa conversão, há um grande perigo. Há um grande perigo por trás do esquecimento da nossa conversão e do valor que há na nossa conversão. O perigo que há em esquecermos de onde Deus nos tirou é porque nós podemos desvalorizar aquilo que Ele nos deu. Quando esquecemos de onde o Senhor nos tirou, quando esquecemos daquilo que Ele realizou e continua realizando em nossas vidas, temos uma grande probabilidade de viver uma fé automática. E eu quero convidar então os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25, peço também ajuda à equipe de multimídia, para que possamos ler sobre essa parábola, a parábola dos talentos. E que nessa noite nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente, amém? Já está projetado aí, eu te convido à leitura. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão
e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra foi lida, Pai. Nesse momento eu te peço, fale conosco, Pai. Fale através de mim, através das minhas falhas, das minhas limitações. Me usa, ó Deus, para o louvor da tua glória e que possamos sair daqui dessa noite edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus então conta uma parábola. Jesus começa a contar uma parábola, a parábola dos talentos. Ele conta que um senhor entregou 5 talentos a um servo, 2 a outro servo e 1 talento a um terceiro servo. Perceba, logo de cara, queridos, essa parábola não tem nada a ver, por mais que a palavra talento nos remeta, essa parábola não tem nada a ver a dom, não tem nada a ver a aptidão. A parábola em si, ela não tem a ver com habilidade. Jesus está falando sobre dinheiro, e muito dinheiro. As pessoas que ouviram Jesus falar e contar essa parábola, muito provavelmente se assustaram com a quantia exorbitante que Jesus estava falando naquela parábola. Ele conta uma parábola de dons, ele conta uma parábola de talentos, e talento representa, queridos, aproximadamente 20 anos de trabalho. Um talento era uma medida de peso. Um talento era usado para medir, era uma medida de peso. Referindo a dinheiro, um talento era uma medida de prata. Cerca de 26 a 36 quilos de prata, dependendo da região. Um denário, que era uma moeda de trabalhador braçal, pesava aproximadamente 5 a 6 gramas de prata. Ou seja, para se ter um talento, preste atenção nisso, para se ter um talento eram necessários aproximadamente 6.000 denários. Jesus está falando sobre um recurso muito grande. Um recurso sobre 20 anos de trabalho. O terceiro servo recebeu uma quantia exorbitante. Aquele segundo servo recebeu então uma quantia referente a 40 anos de trabalho. E o primeiro servo recebeu uma quantia referente a 100 anos de trabalho. E o terceiro servo então, ao receber essa quantia exorbitante, ele toma uma decisão. E a decisão que esse terceiro servo toma é de enterrar o seu talento.
enterrara esse recurso e esse valor que o Senhor deu a ele, confiou a ele. Perceba, a parábola não tem a ver com talento ou habilidade perdida, mas tem a ver com um Senhor generoso, que confia bens preciosos aos seus servos. Esse terceiro servo, pode até achar estranho. Poxa, mas ele enterrou o talento dele. Mas enterrar o talento para nós, ou enterrar dinheiro para nós, pode soar estranho. Mas no primeiro século, era talvez o método mais recomendável de proteção de recursos. Na verdade, esse terceiro servo, quando ele enterra o seu talento, ele está amparado juridicamente. Pela tradição jurídica judaica, aquele que enterrava o recurso, se acontecesse qualquer coisa com aquele recurso enterrado, ele estava eximido de qualquer culpa, de qualquer responsabilidade, porque enterrou o talento. Então, esse terceiro servo que enterra o seu talento, ele escolheu a opção mais básica. Ele escolheu a opção com o menor risco possível. Ele escolheu não se envolver. Ele escolheu aquela opção que não traria nenhum prejuízo. Enquanto outros servos, ao receberem o talento, multiplicaram e frutificaram a partir daquilo que foi recebido, o terceiro servo recebeu o talento e enterrou. Porque ele não quis se arriscar. E por que ele não quis se arriscar? Porque ele tinha uma visão distorcida do seu Senhor. O verso de número 26 vai dizer assim: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? O Senhor olha para esse terceiro servo e o chama de servo mau e negligente. E qual que é aquilo que o servo disse ao seu senhor? Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Eu sabia que o Senhor era um homem severo. Eu sabia que o Senhor era um homem que colhia onde não plantava. Eu sabia que o Senhor era um homem que ajuntava onde não havia semeado. Por isso, eu tive medo. Escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Isso é fundamental para nós, queridos. Porque a forma como esse servo enxergou o seu Senhor determinou aquilo que ele praticou na sua vida. Aquilo que aquele servo enxergou e tinha de imagem do seu Senhor determinou a sua vida. Ele enxergou o Senhor como um homem severo. Ele enxergou o Senhor como um homem que colhia onde não plantava. E isso para nós é fundamental, porque a forma como nós enxergamos a Deus determina como vivemos a nossa fé. A forma como nós enxergamos a Deus determina como nós vamos expressar a nossa espiritualidade. Se você enxerga Deus como um fiscal que está só esperando você cair, anotando as suas quedas, anotando os seus pecados, você vai ter medo. Se você enxerga Deus como um patrão impossível de ser agradado, você vai ter medo e você vai estar então paralisado. Perceba, a parábola dos talentos é muito mais sobre uma visão de Deus e daquilo que Ele dá em nossas mãos do que tesouro ou dinheiro perdido. A parábola dos talentos, para mim e para você nessa noite, faz com que nós voltemos
os nossos olhos para quem Deus é de fato. E ao perceber quem Deus é de fato e o que Ele fez em nossas vidas, o talento, o tesouro que temos em nossas mãos, nós não podemos viver de qualquer forma. Porque o nosso Deus é um Deus generoso. Porque o nosso Deus é um Deus bondoso. Porque o nosso Deus é um Deus amoroso. Porque o nosso Deus é um Deus gracioso. Porque o nosso Deus entregou o seu melhor tesouro, o seu Filho, por cada um de nós. O Senhor entregou o seu melhor tesouro para nós. Isso muda tudo, a forma como você enxerga Deus, querido. Meu irmão e minha irmã, a forma como você enxerga Deus determina como você vive a sua fé. E ao olhar para essa parábola e para esse terceiro servo, eu pergunto, o que ele fez com o tempo dele? Se ele pegou o talento e enterrou, o que ele fez com o tempo dele? E essa pergunta também é válida para nós. Se somos um terceiro servo que pega esse talento, essa salvação, essa alegria que o Senhor nos entrega, e ficamos com isso retido, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com a nossa vida? Se essa é tão grande a alegria e a razão da nossa esperança e a razão de nós estarmos aqui, queridos, sem Jesus e sem ressurreição, não há nenhum motivo para estarmos reunidos aqui nessa noite. Se estamos aqui reunidos nessa noite, porque temos gastado tempo com coisas que não são eternas? Se fomos atingidos por tão grande amor, por que nós ficamos tão entusiasmados somente para falar de Monjaro? Somente para falar do CrossFit? Por que nós ficamos tão entusiasmados somente para falar de um restaurante ou de um filme? Por que nós não ficamos entusiasmados para falar de Jesus? Por quê? Porque temos focado em outras coisas. E perceba, estamos enterrando esse tesouro. Se você se lembra do dia da sua conversão, meu querido, nessa noite é para você sair daqui reavivado, amém? Que ele gastou o seu tempo. E falando nisso, eu queria lembrar com vocês sobre alguns momentos que nós vivemos lá em Nova Mutum. Nós pastoreamos uma igreja lá em Nova Mutum, filha dessa igreja aqui. E eu lembro que, logo que chegamos, nós fizemos um impacto evangelístico. E o pastor Diogo estava conosco, foi uma bênção. Mas, ao sair daqui de Cuiabá, nós fizemos alguns treinamentos. E nos treinamentos as pessoas falavam assim, mas como assim? Eu vou ter que bater numa porta de uma pessoa desconhecida? É isso mesmo. A gente vai caminhar nos bairros, nós vamos bater em portas desconhecidas e nós vamos falar com as pessoas sobre o amor de Jesus. Vai ser assim que a igreja vai começar. Ah, não, eu não sei como é que eu vou fazer isso, pastor. E aí nós lembrávamos do texto de 1 Pedro que nós precisávamos falar da razão da nossa esperança. A gente até fez um roteirinho para quebrar o gelo, né? A gente falou assim, a gente está passando aqui, a gente lembra, a pandemia foi complicada, as casas estão difíceis, né? E aí, como é que está na sua casa? E a pessoa às vezes falava do contexto familiar dela, e isso abria a possibilidade para falar de Jesus. E eu lembro que no primeiro final de semana, onde nós fizemos isso, nós alcançamos 45 casas de paz. 45 pessoas que quiseram saber mais de Jesus. 45 famílias que abriram as suas portas para ouvir a palavra de Jesus. Nesse contexto de 3 anos que passamos lá, uma igreja pequenininha, batizamos 25 pessoas, meus irmãos. 25 pessoas foram batizadas. Impacto eterno. Mas perceba, você não precisa fazer uma viagem para a África para fazer missões. Você não precisa, pode até fazer uma viagem para Nova Mutum para fazer missões.
Mas existe gente no seu trabalho, do lado da sua mesa de trabalho, que quer ouvir de Jesus. Existe gente do lado da sua casa, um vizinho seu, uma vizinha sua, que quer saber de Jesus. E talvez você não tenha a coragem, ou talvez você não saiba como falar, ou talvez você tenha medo de falar. Mas o que eu queria te dizer é que se esse tesouro alcançou o seu coração, você precisa frutificar com aquilo que o Senhor te entregou. Você precisa multiplicar aquilo que Deus te deu, querido. Então, missões vai muito além de fazer uma viagem missionária específica. Esse dia aqui, esse menino, na semana que foi ser batizado, eu falei com eles assim, prepara que vai acontecer de tudo, hein? Pode acontecer de tudo. E aí, na semana que ele ia se batizar, ele deslocou, o quadril. Ele falou assim, pastor, acho que não vai dar mais para batizar não. Eu falei, você vai batizar em nome de Jesus. Você vai entrar com todo cuidado na piscina. E a gente vai te batizar. E eu lembro que quando ele se batizou, ele nem lembrava mais da dor. Ele saiu, ele me abraçou e pulou e chorou e celebrou. Queridos, há pessoas ao seu redor que querem ouvir de Jesus e Deus quer te usar para isso. Jesus quer te usar para isso onde você está, querido. Onde você está. Porque o Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. A nossa visão, a visão da nossa igreja, vamos falar todos juntos? Conectar pessoas a Deus e umas às outras. Agora bem mais forte, vamos lá. Conectar pessoas a Deus e umas às outras. Essa visão, a visão é o ministério da reconciliação. O Senhor confiou a nós, delegou a nós esse tesouro. Nós somos embaixadores do Rei. Nós somos embaixadores do Rei. E ser embaixador do Rei, queridos, é muito importante, e é muito relevante, e é fundamental que você, enquanto embaixador, saiba representar esse reino. Porque quando o embaixador chega a um local, ele não representa as suas próprias opiniões, ele não representa as suas próprias ideias, ele representa o pensamento daquele governo. Se há um embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele vai representar os interesses de quem? Do Brasil lá nos Estados Unidos. O que ele falar é a opinião do Brasil. Ele é um embaixador do rei, do reino, naquele local, daquele governo. E para nós, nessa noite, representarmos de fato Jesus, precisamos ter uma visão correta de quem Ele é para poder representá-lo. Se você não conhece Jesus de fato, ou não sabe como Ele é, como você vai poder representá-lo? Se você foi alcançado por esse amor, você precisa nutrir esse amor, dia a dia, orar, buscar conhecê-lo cada vez mais, pedir a Ele, Senhor, me encha com o teu amor, para que eu possa espalhar isso aonde eu estiver. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Intimidade. Tem uma irmã conhecida nossa, lá de São Paulo, que eu acho fantástica o tipo de oração que ela faz. Ela vira para o Senhor e fala assim, Deus, eu não sei como é que você vai sair dessa. Esse problema aí, eu não sei. O que o Senhor vai aprontar agora? Essa oração, queridos, é uma oração de alguém que nutre intimidade e sabe que há um Deus no controle de toda circunstância, no controle de toda a história, e que sabe que o Senhor está conduzindo a história, e que sabe que o Senhor é onisciente, é de alguém que tem uma visão correta de quem é Deus. É de alguém que sabe quem Ele é. Qual é a visão que você tem tido de Deus? Para que você possa desenvolver um relacionamento com Ele. E ao desenvolver um relacionamento com Deus,
multiplicar esse talento que Ele te deu. Jesus, em João capítulo 1, verso 14, nos ajuda. Ele diz que Ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Ele era cheio de graça e verdade. Ele era cheio de graça e verdade. Queridos, preste atenção nisso. Nós precisamos ser cheios de graça e verdade. As duas coisas. Não era somente graça sem verdade, e nem somente verdade sem graça. Era cheio de graça e cheio de verdade. Porque se você anuncia graça sem verdade, você pode anunciar um evangelho permissivo. Você pode anunciar um evangelho relativista. Você pode anunciar um evangelho liberal, praticamente sem poder de transformação e sem ética. Se você anuncia um evangelho, por outro lado, somente com verdade e sem graça, você pode ser e expressar um evangelho duro, legalista, arrogante, incapaz de amar aqueles que Deus deseja alcançar. Por isso precisamos olhar para Jesus, que expressava aos pecadores graça e verdade. E isso fica evidente no encontro de Jesus com uma mulher adúltera. Ele encontra uma mulher em adultério e olha para aquela situação e diz assim: cadê aqueles homens que te condenavam? Ele vira para aquela mulher, em João, capítulo de número 8, e diz assim: eu também não te condeno. Graça. Mas também verdade. Vá e não peques mais. Como nós temos nos posicionado diante do mundo? Ah, não, todas as religiões, tudo importa, está tudo bem, tudo leva a Deus. Não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Verdade, queridos. Não perca de vista isso, porque senão você vai tornar-se permissivo e liberal. Todos os caminhos vão levar a Deus, pastor. Qualquer religião. Não, queridos, nós estamos aqui por causa de Jesus. E é Ele que nos reconecta ao Pai. Somente Jesus. Mas também não seja duro. Saiba conversar com as pessoas que não fazem parte desse contexto aqui. Sabe, talvez tenham pessoas que estão lá no seu trabalho que não vão entender. A paz do Senhor, tá? A paz do Senhor. A gente vai entender a paz do Senhor aqui. Mas lá no trabalho, as pessoas que fazem parte de um outro contexto não vão entender a paz do Senhor. Precisamos ter as ferramentas, precisamos ter estratégia, precisamos ter graça e verdade para poder expressar o reino de Jesus. Precisamos ter uma visão correta de quem Ele é, o talento que Ele nos entregou, quem Ele é para que possamos representá-lo. Essa semana eu perguntei para algumas pessoas. Sobre como que eles encontraram Jesus. Qual foi o encontro que eles tiveram com Jesus? E alguns irmãos colocaram aqui, olha, eu achei essa história fantástica. Um irmão falou assim, olha, na verdade, a minha irmã ia para a igreja e eu precisava levar ela até o culto, aqui na PIB, inclusive. E aí eu levava ela e eu ficava esperando ela no carro durante o culto inteiro. Culto de jovens. E aí eu comecei a olhar aquela estrutura, olhar aquelas pessoas, e um dia, por causa da minha irmã, então eu vim e entreguei a minha vida a Jesus. Outra história diz sobre um homem que estava em falência da sua empresa, e a sua mulher estava passando por muitas dificuldades na área da saúde, e alguém, uma pessoa, um amigo, chamou esse homem e falou assim, olha, eu quero orar pela sua vida. Você está passando por essa dificuldade? Eu quero orar com você.
todos os dias, esse amigo foi a pessoa responsável por apresentar Jesus a ele, e ele se entregou totalmente a Jesus. Nós perguntamos no início da mensagem, qual foi o dia da sua conversão e o que você viveu naquele dia? Se eu deixasse o microfone, eu perguntei para 15, pastor Tiago, pastor Diogo, para 15 pessoas. Eu até depois eu falei, cara, por que eu fiz isso? 15 pessoas? Por que eu, meu Deus? E aí, como é que eu ia colocar isso aqui na pregação? Teve um que me contou assim, olha, eu sou cristão de berço, mas no caminho eu pude ver Jesus ao perdoar o meu pai. Eu estava no caminho e uma manifestação da graça dele no caminho foi quando eu pude, de fato, liberar perdão sobre o meu pai. Talvez você está aqui e essas experiências mexem conosco. Essas experiências, elas vêm à nossa mente e elas são fundamentais, queridos, porque revelam para nós que Deus usa pessoas comuns. É uma tia, é uma mãe, é uma avó, é um pequeno grupo, é um vizinho, é um amigo, é uma igreja que acolheu, é um pastor, é um colega de trabalho, uma enteada, são professores da escola bíblica. Queridos, Deus usa pessoas comuns para trazer salvação ao mundo perdido. Deus usa a minha vida e Deus usa a sua vida também, onde você está. O que você precisa fazer? Pegar esse talento que o Senhor te deu, a salvação que Ele te deu, e frutificar a partir de uma visão correta de quem Deus é. Deus não é um fiscal severo, um patrão impossível de agradar. Deus te ama. Para aqueles que já são crentes, lembre-se disso. Para aqueles que vão decidir nessa noite, Deus te ama, Jesus te ama, meu irmão e minha irmã. Jesus te ama. É essa graça que nos alcançou, que alcançou essa comunidade, e é a razão pela qual nós estamos aqui nessa noite. Deus usa pessoas comuns para a sua missão. Então nós precisamos nos perguntar, quem são aqueles de fora? Quem são as pessoas que talvez estejam à nossa volta? O censo de 2022 apontou que 56% da nossa população, nós já falamos em uma outra mensagem, eu já trouxe esse dado aqui, e 26% da nossa população são evangélicos, 56% católico, ou seja, 4 entre 5 pessoas do Brasil são de alguma forma cristãs. Céu na terra, amém? Céu na terra. Mas 9,3% são denominados sem religião. Em uma outra pesquisa da revista Quest, diz que 96% dos brasileiros, uma pesquisa feita com 10 mil pessoas, 96% dos brasileiros creem que Deus está no comando das suas vidas. E 91% dos que se dizem sem religião creem em Deus ou em um ser superior. 91% dos que se dizem sem religião, eles creem num ser superior. Sabe onde essas pessoas estão? Na sua academia, no seu prédio, no seu trabalho, na sua faculdade. Essas pessoas anseiam. Elas não são incrédulas. Essas pessoas, elas têm uma fé. Elas só não encontraram e não conheceram o tesouro que você tem. O tesouro que está em suas mãos. Os de fora não são incrédulos, são crentes sem casa. Em Cuiabá, pegando o censo e aplicando a nossa população, 3 em cada 4 moradores estão fora do meio evangélico. Católicos, 369 mil. Sem religião, 61 mil. Umbanda, espíritas, 46. E evangélicos, 175 mil. Os de fora, segundo essa pesquisa, têm um rosto. Vamos ver o rosto?
O primeiro rosto é o católico de herança. O primeiro rosto dessa pessoa que está fora e que nós queremos alcançar, segundo essa pesquisa, é a Márcia. Hipoteticamente, Márcia, de 54 anos, ela é batizada, ela reza quando o filho pega a estrada, ela vai à missa ao Natal. Ela tem Deus e tem religião. O que ela não tem é comunidade. Ela crê em Deus, em Jesus, na oração, ela crê em Nossa Senhora. A fé é a identidade da família. O que afasta a Márcia? Achar que virar evangélica é trair a família. O estereótipo do crente já tem religião. O que abre portas para a Márcia? Uma amizade sem agenda. Honrar a fé que já existe e convidar para uma experiência com Jesus, não para uma troca de rótulo. O segundo rosto. Eu vou dizer aqui alguns rostos e talvez você vai pensar e lembrar de alguém aí, tá? O segundo rosto, o desigrejado ferido. Rafael, 38 anos. Ele cresceu na igreja, serviu, dizimou, tocou no louvor, saiu machucado. Ele não deixou de crer, ele deixou de confiar. Ele crê na Bíblia, em Jesus, na oração. Ele sente falta da comunidade, mas não sente falta da estrutura. O que o afasta? As feridas abertas, o medo da manipulação e da cobrança. O que abre portas? Transparência radical, liderança sem palco e tempo sem pressão. Terceiro perfil, o buscador espiritual. A Patrícia, 45 anos. Ela lê Chico Xavier, ela já foi ao terreiro, ela acendeu vela para Nossa Senhora, ela crê em energia, ela crê no propósito, ela crê no mundo espiritual. O que ela crê em Deus, no mundo espiritual, na caridade, na vida após a morte, costuma ter leitura e alto grau de escolaridade. O que a afasta? Ter a fé demonizada no primeiro contato, ataque e deboche, ser tratada como ignorante. O que abre portas? Respeito genuíno, conversa espiritual, a pessoa de Jesus sem caricaturas, servir juntos. O quarto, o sem religião que crê, Lucas, 23 anos, não tenho religião, mas ora quando a avó adoece e vê vídeo sobre propósito às 2 horas da manhã. Não rejeitou Deus, rejeitou o rótulo. 91% crê em Deus ou em ser superior. O que o afasta? A hipocrisia percebida, a política no púlpito, sentir que precisa virar outra pessoa antes de entrar. O que abre portas? A autenticidade, espaço real para dúvidas e pertencer antes de crer. O distante convicto é o nosso quinto perfil, nosso quinto rosto. O professor Henrique, 47 anos, ele é ateu, ele leu livros, tem argumentos, ele é minoria, mas costuma ser a voz mais alta da família e da internet. Crê na razão, na ciência, na ética. O que o afasta? Fé como inimiga da ciência, moralismo e o que abre portas? Um respeito intelectual e escuta, amizade de anos. Você conhece alguém assim? Vem alguém à sua mente? Vem alguém à sua mente no seu trabalho, talvez? Vem alguém à sua mente na sua família, talvez? Essas pessoas, queridos, precisam ser alcançadas. Sabe por quem elas vão ser alcançadas? Você pode dizer por nós? Por nós. O que os 5 têm em comum? Eles já creem em Deus, Jesus não é um obstáculo, e eles chegam por alguém. Eles vão chegar por meio da sua vida. A ponte entre os de fora e Jesus tem nome e sobrenome, somos nós. Essa é a ponte, queridos. Esse é o tesouro, é a razão de nós estarmos aqui, para que possamos ir durante a nossa semana impactados por esse amor, renovados por esse amor, por essa comunidade, por essa igreja, e chegar diante desse mundo caído, perdido, falando do tesouro que Ele entregou em nossas mãos. Esse tesouro precisa ser multiplicado. Esse tesouro precisa frutificar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 2. Porque da mesma forma, eu quero olhar para uma história de amigos que levaram um paralítico até Jesus. Marcos, capítulo de número 2. A partir do verso 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico.
carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde estava Jesus. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim e está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. O paralítico estava fora, o seu amigo, o seu vizinho está fora. Mas você precisa, assim como esses 4 amigos aqui, levaram ele até a presença de Jesus. Esses 4 amigos entenderam que o bem mais precioso estava dentro daquela casa e fizeram todo o esforço para levá-lo até Jesus. Presta atenção, eles fizeram todo o esforço para levá-lo até Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu já me fiz de judeu para com o judeu, eu já me fiz de grego para com o grego, para que fiz de tudo para com todos, para que eu possa salvar alguns. Eu me esforcei. O apóstolo Paulo fala isso para nós. O que esses 4 amigos estão dizendo aqui para nós é que eles entenderam aquilo que aquele terceiro servo nunca compreendeu. Se for necessário, tira o telhado. Se for necessário, quebra tudo. Vai fazer sujeira? Vai sim. Vai fazer sujeira. Talvez vai incomodar, talvez vai parar. Talvez vai parar a pregação de Jesus. Mas tem alguém que está fora e precisa estar na presença dele. Esses 4 homens levaram esse homem paralítico sem valor para Jesus. E ele então foi curado. Quando Cristo é o centro, meus irmãos, os obstáculos viram oportunidades para nós. Quando Cristo é o centro dessa igreja, as dificuldades para que possamos alcançar aqueles que estão fora se tornam oportunidades para nós. Tem que remover o telhado? Remove o telhado. Tem que se esforçar? Se esforça. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Não há nada igual como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Ele nos alcançou. Ele nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso muda tudo, meus irmãos. Isso muda tudo. Isso muda a forma como exercemos a nossa fé, a nossa vida, as nossas prioridades, a nossa agenda. Muda tudo. Mateus 25, a parábola dos talentos pergunta: o que você fez com o tesouro que eu te confiei? O que você fez com o tesouro que eu te confiei? Marcos 2 vai responder: usamos tudo o que tínhamos para levar alguém até Jesus. Eu quero te perguntar: qual é o tesouro que Deus confiou a você? Qual é o tesouro que Deus te confiou? Quem é a pessoa que Deus colocou no seu caminho? Quem é?
A pessoa que você precisa falar de Jesus. Qual é o telhado que você precisa remover para levar essa pessoa até Jesus? Você tem sido embaixador do rei onde você está? Feche seus olhos. Vamos orar. Não enterre seu tesouro, meu irmão e minha irmã. Não enterre. Não enterre o seu tesouro.